Bom dia, pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, 22 de dezembro. A gente vai para mais uma reunião de oração. Eu vou começar fazendo uma oração de gratidão, tá bom? Ok. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã fresquinha, de calor, que já o sol nasceu aqui e a sua misericórdia se renova, Pai. Obrigado pelo Senhor ser quem tu és, Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, independente de nós, Pai. Obrigado porque a tua misericórdia nos alcança sempre. E o Senhor nos chama de justos, Pai. Não porque a gente merece, mas porque o sangue do Cordeiro nos justifica, nos fazem limpos, nos fazem santos, justificados perante o Senhor, Pai. Obrigado porque a gente se afasta do Senhor todo dia, mas o Senhor nos busca todo dia de volta para si, Deus. Obrigado, porque o seu amor, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã, independente de nós mesmos, Pai. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. Nos ensina, Jesus, a ser cada dia mais igual ao Senhor, Pai. Na contramão do mundo, mesmo a gente tendo a perder nesse mundo, Pai, mas que a gente ganhe com o Senhor, Deus, na certeza da tua vida eterna, Pai, que já começou aqui. Não começa depois que a gente morre. A nossa vida eterna já começou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Dô. Amém. Gente, ó, Alan entrou aí. Bom dia, pastor. Deixa eu ver. Acho que hoje eu vou chover no molhado, mas pedi para eu compartilhar a minha meditação, né? Ai, ai. Mas eu queria pedir algumas orações de gratidão essa manhã. Geralmente, final de ano, Natal, eu sempre faço isso, né? Minha família reúne, dá meia-noite, eles querem fazer uma oração, se abraça e tudo mais, pede para trazer uma palavra. E aí eu gosto de ir naquela coisa de abraçar um ao outro, desejando Feliz Natal. Eu sempre gosto de olhar para a pessoa e falar: Eu sou grato porque você isso, isso. Então, eu posso olhar para a Enilce e falar assim: Eu sou grato porque você é uma amiga para mim. Posso olhar para a Alice: Eu sou grato porque você me inspira como pessoa jovem da minha idade. Sirlei, eu sou grato, Sirlei, por ver um Senhor na terceira idade dando frutos ainda. Eu sou grato pela sua vida. Obrigado, Sirlei. E por cada um aqui. Então, hoje eu gostaria de fazer, gente, orações de gratidão direcionada. Primeira coisa, por acampamento. Por que acampamento? Para quem não sabe, acampamento foi onde me fisgou. Antigamente tinha o acampamento Manaim, né, onde hoje é a Jocum. Foi meu primeiro acampamento lá. E eu não converti ali não, mas uma semente foi plantada ali no meu coração nesse acampamento. Dias Melhores, que era a tema da música do Jota Quest. Eu lembro até hoje. E foi um tempo muito bom, onde, ao decorrer dos anos, eu amo acampamento, trabalho com acampamento, e entendo que é uma ferramenta preciosa de Deus que fala na linguagem da criança, fala na linguagem do jovem, do adolescente, do adulto, ou às vezes acampamento para casal, pais e filhos, fala na linguagem daquilo que a gente está propondo para aquele público, né? E para quem não sabe, acampamento, eu posso estar errado aí, viu? Alan me corrige. Foi onde ele converteu, né, em um acampamento. E quem não conhece o acampamento Manancial, aqui de Uberlândia, o dono, Adelmo, ele converteu também num acampamento quando ele era criança e
Deus plantou no coração dele essa vontade de ter um acampamento e abençoa, e que hoje abençoa, ao longo dos anos, já abençoaram tantas pessoas, já plantaram tantas outras sementes, ou regaram, ou colheu muitos frutos, né? E isso a partir de uma ferramenta que Deus nos dá. Então, acho que eu quero pedir o Sirley, que já teve ali, né, o Manaim. Eu não conheço muito bem a história do Manaim, não. Quero saber depois. Vou até sentar com você depois, Sirley, para perguntar certinho, especular como que foi a história do Manaim. Mas gostaria que você orasse agradecendo a Deus por essa ferramenta. É interessante, é que eu nunca nunca participei de um acampamento. Que isso? É meio estranho, né? Pois é, mas são coisas de Deus, né? Obrigado a Deus, porque sempre o Senhor fala a nós, fala aos nossos corações, sempre nos encaminha, se revela a nós das mais diversas, e às vezes inverossímeis formas, formas que nós não pensamos, nunca pensamos, mas o Senhor é soberano, o Senhor é infinito. Nós somos finitos, limitados, às vezes com a visão ou turva ou bem curta, mas o Senhor nos fala. O Senhor falou no passado, o Senhor fala hoje, o Senhor vai continuar falando eternamente, porque no Senhor, ó Deus, nós não há mudança alguma. Nós aqui mudamos. Obrigado a Deus porque o Senhor mantém a sua igreja, preparando-a, enfeitando-a, santificando para a grande festa de casamento da igreja, a noiva, com Jesus Cristo, nosso Salvador, seu Filho. Muito obrigado. E por isso, é que o Senhor usa-nos. O Senhor não precisava, porque a sua palavra diz que até os anjos anseiam a tarefa ou a missão que o Senhor tem nos dado. Então, papai, especificamente como o Douglas tem me orientou aí, e orássemos, primeiro agradecendo por essa ferramenta que são acampamentos. Quantas pessoas, como eu disse, né, ele foi fisgado, foi plantado a semente no coração dele em acampamento. Minha esposa também, acampamento. Pastor Alain e tantos, meus filhos. Oh Deus, obrigado a Deus por esse movimento, por esse ministério. Obrigado pelo Adelmo e a Nancy, né, que tem dedicado a sua vida ao lado das suas profissões, mas dedicada ali para aquele acampamento manancial, onde tantas pessoas, tantos jovens ouviram e se converteram, ou se deixaram converter pelo Espírito Santo, alcançar e, e terem as suas vidas mudadas. Então, papai, a minha oração é que, ao lado de outras ferramentas, de outras formas de se testemunhar do Senhor, de lançar essa semente do Evangelho, das boas novas, não cesse esses movimentos de acampamentos. Porque ali, papai, como aconteceu aqui no Maranhão durante tantos anos, né? E sim, papai, eu fico assim, é, surpreso, de boca aberta com a sua sabedoria. Esse local aqui, papai, que o senhor me impulsionou a construir. E originalmente eu pensava assim, que seria para encontro de casais, e como foi por um tempo, depois acampamentos, depois encontros, e hoje suplantou aqui uma missão, um campus da Jocum. Esse movimento que o senhor faz, sempre mudando, abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender, compreender, aceitar que o senhor não é dessa mesmice, embora o senhor seja fiel, imutável, mas o senhor é dinâmico.
E isso me surpreende, isso nos surpreende, ó Deus. Então, sim, papai, obrigado. Te louvamos por tantas conversões, tantos jovens, adultos alcançados através de acampamentos. Então, papai, que o manancial por excelência continue com esse ministério de alcançar jovens, principalmente, ó Deus. Obrigado pelas almas que foram remidas, redimidas pelo sangue de Jesus através dessa ferramenta. O Senhor não precisaria disso, mas o Senhor determina assim. Assim como culto, assim como encontros, assim como reuniões de oração, celebrações. O Natal na Estrada, como estão aí nossos irmãos já a caminho de Foz do Iguaçu. Obrigado, a Deus, por esse dinamismo que o Senhor é, que às vezes nos surpreende, às vezes temos, temos dificuldade de alcançar, porque queremos controlar, e o teu poder não pode ser controlado, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Silezão. Amém. Gente, gostaria, próxima oração, de uma oração de gratidão aos missionários de carreira, se a gente pode falar assim, que são essas pessoas que deixam tudo, né, para viver integralmente na missão. E eu experimentei um pouquinho de como é que nessa ETED, como é que é. Parece ser fácil, né, mas não é nada fácil. É, de fato, pessoas que se negam a si, que abre mão da sua vida, abre mão de estar perto de parente, abre mão de, igual Tiagão, Pipoca, Zezé, de sair do seu país, de familiares, amigos, abre mão de muita coisa, das suas vontades mesmo, de passar o Natal na sua cidade, onde já é acostumado a fazer, e vai lá para o meio de um lugar onde tem gente que precisa ouvir de Deus, mas são pessoas que, de fato, vivem pela fé em ouvir o Senhor e obedecê-lo para esse chamado de ir, né? Enquanto muitos de nós, talvez até a partir de mim mesmo, não quero ir para alguns lugares. Às vezes é o missionário que está indo, né? Levar a palavra aonde precisa. Então, agradecer a Deus pelas pessoas a quem Ele chama, por esse movimento do Natal na Estrada e pela VID ser uma igreja missionária, né? E nosso pastor Alain, missionário, que frutificou tanto a partir da sua obediência e fundação da VID. E uma curiosidade do Adelmo também, que ele gosta de contar, é que um missionário gastou um tempo com ele, em acampamento, em sentar, em falar de Jesus para ele, e ele conta que ele converteu ali com um missionário falando de Jesus para ele, sentados ali. E Deus usa demais. Usa qualquer um, né? Mas o missionário é aquele que vive pela fé, sem saber se vai ter conta para pagar, como é que o dinheiro vem, mas na certeza de que está na obediência do Senhor, né? Alguém gostaria de orar? Se ninguém. Ah, a Enilson levantou o dedinho primeiro aí, eu pedi para a Enilson. Tudo bem. Vou orar. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos dá nessa manhã. Sabemos que muitas, como o Douglas falou, muitas pessoas foram alcançadas, Senhor. Eu tive oportunidades na minha vida, na minha adolescência, de ir nos acampamentos, ser edificada, ser construída, porque aquele momento de separação ali, de ficar longe da família, longe da escola e concentrar ali nas atividades, Senhor. E eu sei, ó Deus, que é o ministério que tem alcançado muitas pessoas, Senhor, principalmente crianças, jovens. Acompanho algumas igrejas que fazem muitos acampamentos com crianças
E sei, ó Deus, que muitas têm sido impactadas pela, pelo conselho, pela palavra de Deus, pelas próprias experiências de orar, às vezes sozinhas, entregando a vida ao Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem muitas formas de alcançar pessoas, ó Deus. E tem missionários que dedicam suas vidas para esse foco, para essa área de acampamento. Sei que é no mundo inteiro, aqui no Brasil temos, mas no mundo inteiro existe. Na África, né, o Pronasce, com esse desejo de fazer esse trabalho lá no meio dos africanos, os próprios americanos que fazem, eles são pioneiros nessa ferramenta, assim. Então eu te peço, Deus, que o Senhor levante mais obreiros, ó Deus. Como Lucas 10:2 fala, temos orado todos os dias para que o Senhor envie trabalhadores da seara, Senhor. E o Senhor é o dono da seara, Pai. Nós somos cooperadores, ó Pai. Então, Senhor, o Senhor é dono das nossas vidas. Então, ó Deus, convence mesmo os corações, levanta pessoas para que amem esse trabalho e possam obedecer, ó Deus, obedecer o chamado do Senhor. E que eles vão pela fé, na certeza de que o que eles estão fazendo não é agora, não é instantâneo, mas é algo que é uma semente plantada no coração das pessoas. Eu oro agradecidas e muito, assim, ansiosa para que isso aconteça mais e mais, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito Amém, obrigado. Deus. E ela já puxou o que eu ia falar a seguir, que é Lucas 10:2. Deixa eu ler aqui para vocês. Vou fazer diferente, inverter um pouquinho a ordem. Lucas 10:2. Pessoal da Jocum, eles ensinaram para a gente uma prática muito legal, que é todos os dias o despertador toca 10:02 da manhã. E aí a gente para o que a gente está fazendo. Geralmente era horário de aula, né? A gente parava a aula para orar em cima disso, que é, ele lhes disse, a colheita é grande a seara, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita ou da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. É, e acho que todo lugar precisa, né? Tem faltado pessoas que de fato querem se comprometer com o trabalho mesmo, né? Na nossa igreja local, na missão, nas missões. Mas eu quero contar um caso curioso. Lá na Espanha, na região de La Vera, a gente conheceu um casal que chama David e Sharon. E eles têm mais de 80 anos cada um, se eu não me engano, 82, 85. E eles são missionários que eles nunca participaram de Jocum. E eles têm um pequeno sítio lá, onde eles têm a plantação de azeitona e eles contratam muçulmanos para colher essas azeitonas e os evangelizam com receptividade durante tempo de mesa, perguntando e falando de Jesus para eles. E esse missionário, o David, teve um certo dia que ele levou a gente, foi quase ou menos 1h20 assim de carro para chegar em outra fazenda para pegar outro senhorzinho idoso também, Hector, só que ele é totalmente cego, para a gente andar mais 50 minutos para chegar num vilarejo, para visitar um homem e ficar meia hora na casa dele, porque ele tem discipulado esse homem. E ele falou que ele é esse homem, que ele foi na casa, e essa família.
Para não ir muita gente, a gente estava na equipe, a gente ficou de fora fazendo intercessão. E a história da cidade é que antigamente havia missionários ali nesse vilarejo, nesse povoado, e para ali desciam muitos marroquinos, né, e islã, para esse vilarejo, e os missionários começaram a fazer trabalhos com eles. Teve algumas conversões e eles se sentiram inspirados ou chamados por Deus para ir para esse terreno deles, né, do Marrocos, mas não deixaram discípulos. Então na cidade não tem mais ninguém. E é uma cidade feia, fedida, parece que está assim jogada, abandonada, depedrada. A arquitetura é bonita, mas toda assim feia, bagunçada, parecendo abandonado mesmo. E algumas histórias que o David contou lá, assim, de algumas famílias, porque eles fazem um trabalho com crianças onde não pode falar de Jesus diretamente, porque se um descobre, as famílias lá marroquinas, os islãs, eles contam uns para os outros para não ir mais. Então eles vão com as crianças para ensinar princípios, e quando eles veem abertura nesses adultos, que foi esse homem que a gente foi visitar, e ele falou que tem mais um casal também que eles visitam, ele nos pediu oração para Deus enviar mais pessoas, porque eles já estão cansados. Sim, ele foi com muita alegria, né? Mas ele tem orado, pedido a Deus para alguém ir para continuar o trabalho, para o trabalho não morrer, e ele pede alguém para ir para ajudar, porque ele só vê família pitimbada, como diz o Alan, só tem gente pitimbada para todo lado, gente desestruturada, e ele não encontra famílias assim um pouquinho estruturadas lá para ajudar ele, não tem. E quem que quer ir para lá? Quem que quer entregar tudo? Tudo entregarei para ir, por amor a Jesus, falar dele, viver dele no meio desse povo. Então, gostaria de pedir a alguém, não quero direcionar, não, mas se ninguém quiser, eu gostaria de uma oração pedindo para Deus enviar mais pessoas, mais trabalhadores para a Espanha, para a Europa, que parece um país lá, Eu, o primeiro Douglas, mundo, eu, ou Alissa. parece um país de primeiro mundo que é muito legal, mas que às vezes dá a impressão que parece que está esquecido por Deus, mas não tá, não. Só precisa de mais trabalhadores. Então vamos orar com a Alissa. Quando eu oro, eu abro a câmera ou não? Como é que é o esquema? Melhor, se for possível. Uhum. Ô, Senhor, como esse assunto me toca muito, Senhor. E eu te agradeço pelo privilégio que eu tenho de, junto com a fé dos meus irmãos, subir essa oração, Senhor. Deus, eu não sei por que que o Senhor insiste em colocar dentro de mim essa chama, Senhor, pela Europa, em especial pela Inglaterra, mas pela Europa como um todo, Senhor. E eu já te agradeço, Senhor, como a proposta de hoje é uma oração de gratidão. Eu te agradeço, Senhor, pelos trabalhos missionários que já têm sido feitos na Europa, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor nunca para de trabalhar. Nunca para, Senhor. Não existe preguiça no Senhor. E o que eu te peço, Senhor, é que o Senhor fortaleça os meus irmãos na Europa, Senhor. Amém. Tanto, Senhor, às vezes se sentem sozinhos, se sentem desanimados, Senhor, contaminados, sem força, Senhor, mas nesse momento eu te peço que haja, Senhor, um revigorar mesmo daqui para o final do ano, Senhor, que a sua revelação possa alcançar os meus irmãos missionários na Europa, Senhor. As famílias, Jesus, como é um continente que precisa de famílias
jovens, Senhor. Então, Deus, eu peço que haja, Senhor, um reavivamento naquele continente, Senhor, um lugar onde tantos missionários já foram enviados, foram discipulados, enviados, Senhor, para nações, para países de terceiro mundo, e hoje, apesar de toda a aparente riqueza da Europa, Senhor, porque a aparente mesmo é casca, mas tanta podridão, Senhor, tanta frieza no coração das pessoas, das crianças. A gente não conhece, Senhor, os seus propósitos. A gente não sabe quantos mais David o Senhor vai mandar. A gente não sabe, Senhor, quantos frutos, Senhor, virão a partir das nossas orações pela Europa, Senhor. Mas eu te peço, Jesus, que o Senhor sopre, o seu vento sopre, em nome de Jesus. E aqueles que estão morando lá, Senhor, que me vem à mente agora, como o Jason, a Paulinha, e suas filhas, Senhor, como a Claire, Ana Júlia, o Noah, Deus, Thiagão e Pipoca, Júnior, o pessoal que eu conheço, Senhor, lá da Suíça, de Lausanne, a Martina, tantos outros, Senhor, que fielmente têm plantado sementes. Eu peço por um revigorar de forças no Senhor, para que continuem, Senhor, plantando, 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 regando, 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 independente daquilo que a gente do que se vê, Senhor, como fruto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Amém, Alessa. Alessa. Amém. Dá tempo de mais uma oração? Eu gostaria de pedir oração pelo sustento, porque Deus tem nos dado tanto. E nesse tempo de missão, uma curiosidade eu fiz, estava somando ontem, eu falei, nossa, curiosidade, quanto será que foi tudo? E, gente, eu larguei meu trabalho desde julho e agora tô tentando correr atrás, trabalhar, levantar um dinheiro, né? Mas nesses longos de 6 meses, foi levantado ofertas num total aí de gastos com viagem, com escola, e meu carro tinha quebrado antes, fundido o motor, precisou refazer. Meu maior medo era como é que eu vou pagar tudo isso? E todo missionário me falou: o menor problema que você vai ter na missão é dinheiro. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. E se ele te chamou, Douglas, ele é fiel para cumprir e pagar tudo. Gente, foi só para mim, pagando tudo, não sobrou. Inclusive, tem uma última parcela que eu já consegui o dinheiro, estou trabalhando com a Enilce, para pagar da passagem do avião e agora já não devo mais nada nela, só vence no próximo dia 10 de janeiro. Mas R$ 23.685 só para mim. E eu não sei de onde veio de cada lugar, veio de gente pobre da igreja, veio de pouquinho em pouquinho, veio de gente que não tá sobrando, mas ouviu de Deus e quis obedecer, e eu consegui viver experimentando dessa bondade de Deus, dele levantar pessoas para sustentar. Às vezes conversei bastante com o Raul e com a Mica, tipo assim, nossa, 4 filhos. E eles, a gente não sabe como é que faz, mas Deus é fiel todo mês e paga tudo todo mês. Mas acho que é graças também à fidelidade de vários nossos, David, que é uma igreja missionária que dedica tanto para missões e que ofertam na vida deles, né, que fazem, que querem ir lá onde ninguém mais quer ir. Então,
Alguém poderia orar em gratidão ao sustento que Deus nos dá e àqueles que querem, que compartilham também? Amém. Vou orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, a gente, quando está do lado, olhando o movimento de alguém que está vivendo pela fé ao Senhor, é muito fácil a gente orar, falar de recursos, falar que o Senhor vai prover, falar que o Senhor é o sustento, e é. Só que eu tenho visto, ó Pai, que o Senhor nos chama realmente para sentir na pele. E não é só o missionário ali, Pai, mas é todos. O Senhor está falando com cada um, porque muitos de nós, Pai, têm dado murros em pontas de facas, resistindo, endurecendo o coração ao teu chamado e não querendo viver na pele o que é fé. Isso é no geral, no geral. Se retém um dinheiro, se retém um valor para garantir o dia da manhã, que não é errado em si. Mas eu tenho ouvido do Senhor um viver a fé, confiar no Senhor, que é totalmente diferente. Porque às vezes a gente tem uma fonte aqui, às vezes eu tenho um trabalho fixo, às vezes eu tenho um dinheiro que cai na minha conta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a gente aprenda, não só por aqueles que estão numa obediência, a confiar no Senhor, mas nós aqui, Pai, a confiar muito mais, que podemos, ó Pai, tirar da nossa conta agora, essa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e a pensar nesses irmãos, a pensar naqueles que estão na estrada, a pensar naqueles, ó Deus, que estão na África, a pensar, ó Deus, que em cada um, fale Santo Espírito de Deus a partir da minha vida, que agora o Senhor já me tocou, para mim não esquecer. E que eu confie, que nós todos confiemos, como aquela viúva pobre, aquela senhora que foi diante do Senhor e depositou e colocou tudo que ela tinha. E o Senhor a honrou diante de todos, porque ela não estava dando, né, do que sobrava, mas é do que ela tinha, tudo que ela tinha. O Senhor quer mais de nós, Senhor. O Senhor quer muito mais de nós, porque senão não podemos te chamar de pai. E um pai, uma criança que tem o seu pai, ele não pergunta se amanhã vai ter um café da manhã, se vai ter uma bolacha, se vai ter um pão. Ele deita, a criança deita, dorme e acorda esperando comer o seu café da manhã. Esse é o Senhor da nossa vida, se assim cremos. Então confiemos no Senhor nesse dia e lembremos, Pai, daqueles que precisam dessa mesma fé que eles estão vivendo, ver essa fé em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Laércio. Gente, partindo para o final, a gente conheceu um moço chamado Mohamed. Ele é um marroquino, ex-islã, se converteu sozinho através de vídeo no celular. Ele ouviu falar de Jesus no celular, viu alguma coisa, começou a pesquisar, se converteu e foi parar lá nessa fazenda do David e da Sharon. E hoje ele ajuda lá, ele meio que foi adotado por eles, ele é discipulado pelo David e ajuda lá no campo, além de ser um contato direto de um ex-islã que fala de Jesus para as pessoas que eles contratam, né, que passam por lá. E eu tava pensando muito sobre isso. Falei, gente, olha só. Deus, depois de tanta oração, para Deus enviar, ele não precisa da gente. Ele não precisa que eu vou lá
falar de Jesus para ele. Não precisa do Tiagão e da pipoca lá. Ele só precisa de uma coisa. E aí, fazendo uma metáfora interessante que a Alissa falou ontem da lista de metas para o ano que vem, é a lista, acho que é talvez a única coisa que está na lista de Deus, que é a gente ter relacionamento com Ele. Porque é a partir do nosso relacionamento com Ele, de conhecê-lo, de entendê-lo, de obedecê-lo, é onde a gente vai para a Espanha e é feliz. É onde cito bastante Água em Pipoca, a gente conversou bastante lá, que dói ver o culto na Vide, domingo de manhã, e ele está em outro país, mas eles se sentem muito gratos e honrados por estarem lá e não querem voltar. Porque eles sabem que eles precisam estar lá, porque eles ouviram de Jesus para estar lá. Mas você precisa conhecer. Deus não quer filhos que trabalham no campo demais, ou filhos longe, ele quer relacionamento. E o restante, gente, é consequência. Consequência do transbordar do amor. E como que a gente vai, vamos chover no molhado, como que a gente tem relacionamento com Deus? Leitura, oração e ação. A gente precisa estar em movimento, fazendo, praticando, guardando os mandamentos no coração e vivendo os mandamentos para conhecer a Deus de verdade. Então, eu vou lançar um desafio para encerrar, que é na sua lista de metas para 2026, não esquece de colocar uma meta lá não, que é como que eu vou aprofundar melhor meu relacionamento. Mesmo os dinossauros aí de casa, com todo respeito, mas tem muito mais experiência e intimidade com Deus do que eu. Como que vocês também podem aumentar a intimidade com o Senhor? Não sei, vou ler a Bíblia toda de novo em um ano? Ou vou ler um capítulo todo dia? Ou vai acabar a reunião de oração e ou antes, eu vou ter meus 30 minutos agora só eu e Deus? Não vai ser eu na reunião de oração, é eu e Deus aqui agora. Cronometrado, vou cronometrar 30 minutos só de oração. Eu vou orar com meu Pai, com meu Salvador, com meu Senhor, meu amigo. Não sei, mas eu quero te desafiar a pedir para o Espírito Santo te falar uma meta pessoal para você crescer em intimidade e conhecer Ele. Não se esquecendo que é leitura, oração e ação. Tá bom? É isso, gente. Jesus abençoe vocês. Tenha uma boa semana, tenha um bom dia. Jesus abençoe. Valeu, Douglas. Aí, ó. Deu conta aí, ó.